O ex-executivo da General Motors, Michael Dunn, previu que todos os carros do mundo serão fabricados na China. Isso terá um impacto devastador na economia japonesa, uma vez que muitos especialistas estimam que mais de 40% do PIB do Japão esteja ligado à indústria automotiva. Como vocês podem imaginar, para um país com uma relação dívida-PIB maior do que qualquer outro na história da humanidade, a situação no Japão é muito mais grave do que nos Estados Unidos. Se vocês acham que a dívida dos Estados Unidos é preocupante, tenham certeza de que a situação no Japão é ainda pior. A economia da Alemanha já está em grande desordem. A Alemanha tem demitido mais de 10 mil pessoas por mês apenas nas indústrias relacionadas à automotiva e à manufatura. Mas este ano será muito pior. Imagine se a Alemanha perdesse toda a sua indústria automotiva. Estamos falando de milhões de empregos que dependem dela. E o mesmo se aplica aos Estados Unidos. Embora os Estados Unidos não dependam tanto de sua indústria automotiva quanto a Alemanha ou o Japão, ela ainda representa uma parte significativa do PIB americano. Será que Michael Dunn está certo? Será que todos os carros acabarão sendo fabricados na China? Michael Dunn é amplamente reconhecido como um especialista na indústria automotiva da China e dos Estados Unidos. É difícil encontrar alguém tão qualificado quanto ele para fazer esse tipo de afirmação. Por isso, suas declarações são difíceis de contestar, considerando seu vasto conhecimento sobre o tema. Michael afirmou que o mundo caminha para um cenário em que todos os carros serão fabricados na China. A China já tem capacidade para fabricar metade dos 80 milhões de veículos que circulam no mundo, e isso representa apenas uma fração de seu potencial. Ao longo deste ano, a capacidade da China vai aumentar ainda mais, e até 2030, a capacidade do país deve alcançar 75% do volume mundial. Isso significa que, em 5 anos, a China terá capacidade de fabricar 75% dos carros do mundo. O grande problema é que dados recentes da Alemanha mostram que custa cerca de metade para construir um carro na China em comparação com a Alemanha ou o Japão, uma diferença significativa. Este ano, a China deverá exportar 6 milhões de veículos. Michael Dunn afirma que, embora fosse esperado que os carros chineses eventualmente chegariam aos mercados globais, o que é alarmante é que as marcas chinesas são apenas parte da história. Atualmente, montadoras globais estão correndo para se adaptar, fazer da China o epicentro da produção automotiva global. Espera-se que, nos próximos anos, centenas de milhares de demissões adicionais ocorram na indústria automotiva e nas indústrias que a apoiam na Alemanha. A Tesla enviou 344 mil carros da China para o Canadá, Austrália, Europa e outros mercados ao redor do mundo no ano passado. A General Motors enviou dezenas de milhares de carros da marca Chevy, feitos na China, para o México e outros mercados. A Ford exportou mais de 100 mil caminhões e SUVs da China para o Sudeste Asiático, África, Oriente Médio. A Stellantis investiu $1,7 bilhão na Leapmotor no ano passado para construir produtos do portfólio da Stellantis com o objetivo de exportá-los para mercados globais. Volkswagen, Renault e BMW exportam números enormes de veículos feitos na China, incluindo veículos elétricos, de volta para a Europa e para muitos países ao redor do mundo. O novo BMW que você comprou provavelmente foi fabricado na China. Mas por que isso está acontecendo? Por que estão fazendo isso? A eficiência e o custo de produção na China são muito mais baixos, e o processo ocorre muito mais rapidamente. Sem contar que a China agora tem a melhor tecnologia de carro elétrico, e além disso, também possui o melhor software. Os veículos elétricos que carregam mais rápido, por exemplo, são muito mais baratos de fabricar e, ao mesmo tempo, são superiores em muitos aspectos. Isso deixa claro que os fabricantes não têm muita escolha se quiserem sobreviver. A indústria automotiva está atolada em dívidas de centenas de bilhões de dólares. A sensação na indústria automotiva na Alemanha, por exemplo, pode ser de não, vamos continuar fazendo carros na Alemanha. Queremos apoiar nossos compatriotas. Quando você é o CEO de uma empresa, como da Stellantis, por exemplo, as decisões têm que ser pragmáticas. Porque uma empresa não tem escolha, ela precisa pagar suas dívidas. As montadoras globais estabeleceram joint ventures e construíram fábricas enormes na China para vender para os consumidores chineses, com as vendas de marcas não chinesas caindo a uma velocidade impressionante. Americanos e europeus sentem que precisam converter essas fábricas para enviar produtos para mercados ao redor do mundo. Caso contrário, vão perder completamente esses investimentos enormes, que somam bilhões de dólares. Essas fábricas de carros na China vão ser inúteis se os fabricantes não as utilizarem. Levando em consideração tudo que foi mencionado anteriormente, sobre a capacidade dos fabricantes de produzir carros na China a um custo muito mais baixo do que em qualquer outro lugar, fica claro que eles não têm muita escolha. Em nenhum outro lugar dá para competir em termos de escala, custo, qualidade e subsídios. É muito mais barato fazer um veículo na China. Se uma empresa está tendo lucros recordes no México com veículos feitos na China,
É importante considerar que esses veículos precisam ser enviados da China para o México, o que não é uma distância pequena, é considerável. Então, eles estão levando em conta o custo do frete, e mesmo assim, estão fazendo lucros recordes, também margens recordes. E tem algo ainda maior. O problema, segundo Michael Dunn, é que, com a construção de todos os carros na China, as cadeias de suprimento lá criaram um monopólio sobre grande parte da produção de veículos elétricos, desde a mineração até o processamento mineral e a fabricação de células de bateria. Com o controle tanto da produção de motores a combustão quanto dos carros elétricos, a China dominaria uma grande parte da produção industrial crucial para a defesa nacional. E os Estados Unidos estão cientes disso, tanto que acabaram de colocar a Cato, Contemporary Amperex Technology Limited, a maior empresa de baterias do mundo e grande fornecedora de empresas como a Tesla, na lista negra. Ford e Tesla, dezenas de milhares de empregos vão sumir, a arrecadação de impostos vai despencar e a gente vai esquecer como fazer qualquer coisa, até as coisas mais básicas. Esse é o problema, diz Michael. Com essa visão promovida por Trump, acredita que basta chamar as montadoras chinesas para construir carros na América para manter os empregos e a produção nos Estados Unidos. Algumas pessoas acham que isso é uma boa ideia, mas trazer montadoras chinesas para produzir no seu país pode ser uma opção mais complicada, especialmente quando as suas próprias montadoras estão em apuros. As fábricas estão na China para exportar de volta para os mercados locais, e como nativo de Detroit, é difícil ver as três de Detroit, General Motors, Ford e Chrysler, se auto-sabotando tanto. Michael Dunn, um executivo de um grande fornecedor de peças americano, recentemente descreveu esse desafio de forma bem direta. Teremos um renascimento da inovação na manufatura nas nações ocidentais ou vamos ver nossas montadoras virarem só logotipos em veículos feitos na China? Isso já está acontecendo. A gente sabe. Isso quer dizer que está acontecendo até com empresas como a General Motors. Isso vai acontecer em larga escala. É hora do Ocidente tomar um novo rumo, diz Michael. Sem uma ação decisiva, o futuro dos carros e das cadeias de suprimento críticas pode logo se tornar tudo da China, o tempo todo. Vale lembrar que quase 80% de todos os carros elétricos fabricados em 2024 foram feitos na China, quase 80% do total global. Os chineses também não estão parados. Estão construindo fábricas a toda velocidade. Xpeng, NIO, BYD, Leapmotor, todos estão levantando novas fábricas neste exato momento e planejam enviar o dobro de veículos para o mundo todo nos próximos 2 anos, em comparação com o que enviaram no ano passado. Geralmente, quando as montadoras chinesas fazem esses planos, elas realmente entregam, ao contrário das montadoras ocidentais que prometem coisas absurdas, como baterias de estado sólido da Toyota ou 1 milhão a mais em vendas de carros da Nissan no ano passado. Isso nunca vai acontecer. A questão que surge é: como isso vai se desenrolar? Mas o que você pensa sobre isso? Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza de que será perfeito para você.